Bom dia, pessoal. Quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que é extremamente relevante para a condição autista e que nem todas as pessoas conseguem ter uma compreensão sobre o processo dessa situação. Eu quero falar de emoções. Fala-se tanto da emoção da pessoa na condição autista, fala-se que a pessoa ou tem hiperempatia ou a pessoa não tem empatia. Fala-se que a pessoa não consegue compreender as expressões afetivas dos outros, que nem sempre a pessoa na condição autista consegue se expressar. Fala-se de funções executivas, que existem prejuízos de funções executivas na condição autista e que quando se fala de funções executivas, se fala de organizar, planejar e nem sempre se fala sobre a questão emocional, tá? E eu acho extremamente relevante para você que está na condição autista ter uma compreensão da sua emoção, tá? Primeira coisa que eu quero definir com vocês é o seguinte: o que é a emoção? A emoção nada mais é tudo aquilo que define qualquer contexto experimentado ou vivenciado por uma pessoa. As coisas em si, elas não têm um significado. São as nossas emoções que são projetadas sobre as coisas que geram esse significado. E esse significado, ele é carregado de uma visão lógica. Então, por exemplo, uma cadeira. A cadeira, a gente vai imaginar ela, e ela é carregada de uma cota muito significativa de emoção. Nós vamos visualizar na nossa mente uma cadeira relacionada a algum marco da nossa memória afetiva, tá? Muito bem. Como que essas emoções elas são produzidas dentro de nós? Nós vivemos em relação, todo o nosso relacionamento ele provoca vários estímulos, e esses estímulos eles são captados pela nossa função mental chamada função senso-perceptiva. Então a gente sente senso e depois percebe e começa através dessa percepção gerar um processo de definição lógico e emocional. Então o nosso primeiro vínculo em termos de construção e de produção emocional vem por essa senso-percepção. Tá? Seguido disso, o que acontece? Todo o estímulo que nós nos relacionamos, ele é arquivado num grande banco de memórias. E esse banco de memórias dentro do nosso cérebro se chama hipocampo. Então, quando nós começamos a nos relacionar com estímulos que nós já nos relacionamos em um tempo passado, esse novo estímulo ele se conecta com esta estrutura que está registrada nesse hipocampo. E como é que isso funciona dentro do nosso cérebro? Todo o contexto de senso-percepção ele passa pelo lobo pré-frontal, tá? Em que ele é organizado, planejado e repassado para demais estruturas do sistema nervoso central. Ele passa pelo sistema límbico, que é uma área subcortical. E no sistema límbico existem duas estruturas que potencializam a formação dessa emoção. A primeira delas é uma estrutura chamada amígdala, dentro do sistema límbico. A amígdala ela é responsável pela produção do medo, consequentemente de uma vigília, já que nós temos medo, e ela fomenta dentro de nós uma sensação de segurança ou insegurança. E a segunda estrutura é o hipotálamo, que então vai armazenar as nossas informações. O que acontece com a afetividade? Na afetividade, nós temos uma coisa chamada linha de convicção, que é uma linha reta, que é onde nós
permanecemos ou deveríamos permanecer uma boa parte do tempo, tá? O que é essa linha de convicção? Nós vamos nos relacionando com os estímulos, nós vamos nos relacionando com contextos, com pessoas, e nós nos mantemos numa suposta harmonia e equilíbrio. Nós nem caímos para uma tristeza, a gente nem evolui para uma ansiedade, para uma disforia, nada. Essa é a linha de convicção. Dependendo dos estímulos que a gente vive, muito bons ou muito ruins, nós oscilamos nesta linha de convicção. Então nós podemos ficar tristes, tá? Nós podemos ir para uma depressão, nós podemos ficar eufóricos, nós podemos ir para uma mania, que são características de humor. E isso é muito normal e muito saudável. Por exemplo, eu ganhei dinheiro que eu não estava imaginando ganhar. Pô, é uma alegria. Eu fui demitido, é uma tristeza, tá? O que acontece com as alterações emocionais dentro de uma semiologia da psicopatologia? Como que essas alterações elas podem começar a trazer prejuízos para o indivíduo e podem, inclusive, começar a se caracterizar como patologias. O indivíduo ele pode ter uma apatia, então ele não tem uma demonstração do afeto, o bom e o ruim têm o mesmo significado. Ele pode ter uma hipomodulação do afeto e não conseguir expressar adequadamente aquilo que ele sente e perceber aquilo que o outro está sentindo. Ele pode ter uma reação inadequada do seu afeto. Ele pode ter um embotamento do seu afeto, guardar para si e não manifestar. Nós temos indivíduos que podem apresentar faltas de sentimento, nós podemos ter indivíduos que podem apresentar anedonia, que é uma falta de prazer na sua relação com os estímulos. Nós podemos ter indivíduos que sim, que fazem sintomas depressivos e até um diagnóstico de um transtorno depressivo maior. Nós podemos ter indivíduos que fazem uma hipomania e uma mania e fechar sintomas ou um diagnóstico de um transtorno bipolar, tá? O que acontece com o indivíduo na condição autista? O indivíduo na condição autista, ele tem uma flutuação muito tênue nesta linha de convicção. A convicção dele sempre vai ser um pouquinho para baixo. Por quê? Porque o indivíduo na condição autista, ele tem uma percepção e constrói dentro de si, por uma necessidade de previsibilidade, sempre contextos mais negativos. Vamos fazer tal coisa? Pode chover, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquele outro. E tudo isso é negativo. É difícil ter uma expressão mais positiva. Isso dentro de uma condição autista, sem crise, sem meltdown, sem shutdown, sem comorbidade. Isso é extremamente importante. Eu estou falando da condição autista. E o indivíduo ele também vai flutuar um pouquinho para cima quando ele está preso ou no seu hiperfoco, quando ele vai estar preso na sua estereotipia, em que isso vai dar uma sensação de satisfação e prazer para ele, e que ele se mantém sempre mais acima, tá? Por que essa percepção ela é importante? Porque tanto a pessoa na condição autista, como aqueles que estão à sua volta, tem uma tendência de autopercepção ou de perceber a pessoa na condição autista sempre um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais elevado dessa linha de convicção que eu apresentei para vocês. E essa pouca elevação dessa linha de convicção faz com que o indivíduo na condição autista seja uma pessoa mais suscetível, tá, a cair com uma velocidade, uma intensidade maior para baixo ou subir. Por isso que em diagnósticos diferenciais é tão comum o indivíduo diagnosticado na condição autista ser confundido com
indivíduos com transtorno de ansiedade generalizada para cima, transtorno bipolar para cima, transtorno depressivo maior para baixo, tá? Se essa é a condição afetiva da pessoa na condição autista, se ela sai um pouquinho dessa linha de convicção para baixo e para cima, nós precisamos ter muita consciência de que este indivíduo, ele precisa ser trabalhado dentro da sua característica. Nós estamos falando de pessoas que, estando na condição autista, tendo uma condição permanente, eles não vão apresentar uma linha de convicção em termos afetiva como pessoas neurotípicas. Então você não tem que fazer um trabalho de puxar para essa linha de convicção. Você precisa desenvolver essa pessoa na condição autista para que ela tenha consciência de que ela tem essa pequena baixa e essa pequena elevação, que ela se sinta cada vez melhor dentro dessa condição e que as suas relações com as pessoas também evoluam dentro dessa característica. Por quê? Se você faz um movimento de querer manter essa pessoa numa linha de convicção, você vai estar estabelecendo uma força contrária, e essa força contrária, ela vai se desdobrar em novos sintomas, em novas características, ou seja, vai ser aquela pessoa que vai ter uma tendência cada vez mais de cair ou cada vez mais de subir, certo? E é esse o foco. Então, assim, você tem um funcionamento diferente, você precisa ter a consciência desse funcionamento, e tendo essa consciência, sabendo que esse funcionamento é diferente, você precisa saber como usar isso para que a sua qualidade de vida seja cada vez melhor e a qualidade de vida das pessoas que estão à sua volta. Veja que eu falei aqui de várias situações que estão intimamente ligadas à condição autista num processo de formação afetiva. Eu falei do lobo pré-frontal, onde é produzido dopamina. Pessoas na condição autista têm uma baixa produção de dopamina. Eu falei de sistema límbico, que é a área das emoções. As pessoas na condição autista apresentam características diferentes na sua expressão afetiva e comprovadamente, cientificamente, essas estruturas, elas apresentam uma alteração de volume, de tamanho nas pessoas da condição autista. Então, assim, a construção científica dessa mudança, ela hoje é comprovada. E nós vamos chamar essa comprovação científica de um aspecto quantitativo de visão sobre a condição autista. Nós precisamos agora qualificar isso. Nós precisamos ter uma visão muito clara de como é esse funcionamento e, principalmente, como que esse funcionamento pode fazer você ser feliz. E não querer fazer com que você venha para uma condição que não lhe pertence. Ok? Gente, o tema é amplo, tá? Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou ficar à disposição de vocês. Eu gostaria muito das colocações, de perguntas de vocês para eu poder estar ajudando, tá? Um grande abraço.